e bem-vindos a mais uma aula de matemática no canal Foca na Matemática. O tema da nossa aula de hoje é a equação do segundo grau. Nós vamos resolver equações do segundo grau. Mas antes, o que é uma equação? Lembram? Equação é uma igualdade, onde eu tenho a variável, que normalmente é a x que é utilizada, e um sinal de igual. E por que do segundo grau? Ela recebe esse nome porque a variável com maior expoente é a de expoente 2. Por isso que ela é chamada de equação do segundo grau. Pode ser chamada também de equação quadrática. E ela tem essa aparência que está escrita aí. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Como acabamos de ver, uma equação do segundo grau pode ser representada por a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c igual a 0, onde a, b e c são chamados coeficientes da equação. Lembrem-se, a, b e c são somente números. Vamos a alguns exemplos de equações do segundo grau. Toda equação do segundo grau pode ser completa ou incompleta. Completa é quando ela possui os 3 coeficientes, como essa que está aí no exemplo. 2x ao quadrado mais 4x menos 6 igual a 0. O coeficiente a é sempre aquele número que multiplica x ao quadrado. Então, nessa equação, o valor do coeficiente a é 2. O coeficiente b é o número que multiplica x. Nessa equação, temos que o coeficiente b é 4. E o coeficiente c é aquele número que fica sozinho. Nessa equação, o coeficiente c é menos 6. Vamos ver um outro exemplo de equação do segundo grau. Eis a equação: x ao quadrado menos 5x mais 2 igual a 0. Esta também é uma equação de segundo grau completa, pois ela possui os 3 coeficientes, o a, o b e o c. O a é o coeficiente que multiplica x ao quadrado, ou seja, nessa equação, o a é igual a 1. O b é o coeficiente que multiplica x. Nessa equação, o valor de b é menos 5. E o c é o coeficiente independente. Nessa equação, o coeficiente c é igual a 2. É uma equação de segundo grau completa. Observem agora esse outro exemplo de equação do segundo grau. Essa é uma equação de segundo grau incompleta, pois, observem, está faltando um dos coeficientes. Você saberia me dizer qual? Isso mesmo, o coeficiente que está faltando é o coeficiente b. Então, na equação, 2x ao quadrado menos 4 igual a 0. O coeficiente a é igual a 2. O coeficiente b é igual a 0. E o coeficiente c é igual a menos 4. Como resolver equações do segundo grau? A solução de qualquer equação do segundo grau ocorre quando encontramos as suas raízes, ou seja, os valores de x. Esses valores de x tornam a igualdade verdadeira. O que isso significa? Se eu substituir o valor encontrado de x na equação, eu valido essa equação. Eu verifico se essa igualdade é ou não é verdadeira. Vamos começar resolvendo equações de segundo grau incompletas. Primeiro exemplo que veremos são as equações incompletas onde falta o coeficiente b.
ou seja, do tipo a vezes x ao quadrado mais c igual a zero. Nesse caso, o valor de coeficiente b é zero. Basta fazermos o quê? Isolarmos a incógnita x. Observem esse exemplo. X ao quadrado menos 1 igual a zero. Eu isolo a incógnita x, passando esse menos 1 para o outro lado da igualdade. Então, ficaria x ao quadrado igual a 1. X igual a mais ou menos raiz quadrada de 1. Ou seja, a solução dessa equação é o menos 1 e o mais 1. Vamos ver mais algumas resoluções para vocês entenderem direitinho. Observem esses outros exemplos. Vamos encontrar as raízes das seguintes equações. 3x ao quadrado menos 27 igual a zero. E também da equação x ao quadrado menos 8 igual a zero. Observem que as duas equações são semelhantes. As duas são incompletas e nas duas falta o coeficiente b, ou o coeficiente b é igual a zero. Vamos lá ver como resolve equações desse tipo? Vamos, então, resolver o primeiro exemplo dessa equação incompleta. 3x ao quadrado menos 27 igual a zero. Notem que está faltando aqui o coeficiente b, que é aquele coeficiente que acompanha o x. Na verdade, esse é o tipo de equação incompleta em que o valor desse coeficiente b é zero. Então, como a gente pode resolver essa equação incompleta? Simplesmente isolando o x. Para isolar esse x, quem eu posso passar para o outro lado da igualdade? Esse 27. Então, 3x ao quadrado é igual a 27. Agora, eu vou passar esse número 3, ele está aqui multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. X ao quadrado igual a 27 dividido por 3. X ao quadrado igual a 9. Agora, para isolar esse x, eu preciso passar essa potência para o lado de lá. Operação inversa da potência é a raiz. Então, x igual raiz quadrada de 9. Aqui, o que a gente não pode deixar de colocar é o mais ou menos. Por que o mais ou menos? Vamos lembrar a definição de raiz quadrada? Raiz quadrada de 9. Que número elevado ao quadrado resulta em 9? É o 3. Só que é o 3 positivo e é também o 3 negativo. Mais 3 vezes mais 3, mais 9. Menos 3 vezes menos 3, também mais 9. Então, aqui, o valor de x é mais ou menos 3. Temos, então, a solução dessa equação. A solução dessa equação é o número menos 3 ou o número mais 3. O exemplo de equação incompleta é a equação x ao quadrado menos 8 igual a zero. Novamente, notem aqui que é uma equação do segundo grau incompleta. Tem o coeficiente a, tem o coeficiente c. O valor do coeficiente b é zero. Nesse caso, conseguimos resolver essa equação isolando o x. X ao quadrado igual a 8. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 8. Lembram, ó, todo número elevado ao quadrado
tanto positivo quanto negativo resultam no mesmo valor. Então, eu tenho aqui mais ou menos raiz quadrada de 8. A raiz quadrada de 8 não é um número inteiro. Então, como proceder nesse caso? Lembra? Nós vamos fazer o quê? Fatorar o número 8. Fatorando o número 8, ó, 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Então, se eu fatorar o número 8, o que eu tenho? 2 elevado ao cubo. Vamos lembrar da simplificação de raízes? Como eu vou colocar aqui dentro? Ou coloco 2 elevado ao cubo, ou se eu quiser ainda facilitar, eu coloco o quê? 2 elevado ao quadrado vezes 2. Lembra que é raiz quadrada. Qual a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado? É 2. Então, x é igual a mais ou menos 2 raiz de 2. Qual é a solução dessa equação? A solução dessa equação é menos 2 raiz de 2 ou mais 2 raiz de 2. Vamos agora resolver equações incompletas do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero. Ela é incompleta porque falta o coeficiente c, ou seja, nessa equação, o coeficiente c é igual a zero. O método para resolver essa equação é o método da fatoração por evidência. Vamos ver como funciona? Observem essa equação, x ao quadrado menos 4x igual a zero. Colocar em evidência nada mais é do que observar o que esses termos dessa equação têm em comum. É o x, não é? Então, eu vou dividir essa equação por x, colocando x em evidência. X que multiplica x menos 4 igual a zero. Em uma multiplicação que o resultado é zero, um dos fatores obrigatoriamente é zero. Quais são os fatores? Um deles é o x e o outro deles é o x menos 4. Então, para essa multiplicação dar zero, x é igual a zero ou x menos 4 é igual a zero. X menos 4 igual a zero, se eu isolar o x é igual a 4. Encontramos, portanto, as duas raízes dessa equação. Ou seja, a solução dessa equação são os números 0 e 4. Vamos resolver mais alguns exemplos. Agora, vamos resolver esses dois exemplos de equações incompletas. O primeiro, 5x ao quadrado menos 45x igual a zero. E o segundo, x ao quadrado mais 20x igual a zero. Bora lá? Agora, vamos resolver ainda uma equação incompleta, só que agora o termo que está faltando é o C, o coeficiente C. O coeficiente A, que é 5, o B, que é menos 45, e o coeficiente C, que é 0. Nesse caso, o que nós vamos fazer? Observem aqui, ó, 5x ao quadrado menos 45x igual a 0. Tem algum valor, algum termo em comum entre 5x ao quadrado e 45x? Tem, né? O que eles têm em comum? O 5x. 5x é comum tanto ao 5x ao quadrado quanto ao menos 45x. Então, nesse caso, a gente observa o que tem em comum entre os dois termos e coloca em evidência. Colocar em evidência nada mais é do que dividir cada termo pelo seu termo em comum. 5x ao quadrado dividido por 5x dá x, menos 45x dividido por 5x dá 9. Colocamos
o 5x em evidência. Notem que se eu aplicar a propriedade distributiva aqui, ó, 5x vezes x dá 5x ao quadrado. 5x vezes menos 9 dá menos 45x. Eu só escrevi essa mesma equação na forma de um produto. Por que na forma de um produto? O que eu tenho aqui? Uma multiplicação cujo resultado é zero. Para que eu multiplique dois números e o resultado seja zero, obrigatoriamente um deles tem que ser zero. Então, como eu concluo essa resolução? Ou o 5x é igual a zero, ou o x menos 9 é igual a zero, certo? Para uma multiplicação dar zero, como resultado, um dos dois termos tem que ser zero. 5x igual a zero. Isolo o x igual a zero dividido por 5, ou seja, x igual a zero. Se x menos 9 igual a zero, isolando o x igual a 9. Eu tenho aqui as duas soluções, ou as duas raízes da nossa equação. Então, qual a solução dessa equação? 0 e 9. Equação incompleta é a equação x ao quadrado mais 20x igual a zero. É uma equação incompleta, faltando, novamente, o coeficiente c. O que a gente faz para resolver essa equação, então? Coloco o que tem em comum entre esses dois termos em evidência. X ao quadrado mais 20x. O que tem em comum é o x. X ao quadrado dividido por x dá x. 20x dividido por x dá 20. Coloquei o x em evidência. Novamente, em uma multiplicação, produto aqui desses dois fatores, o resultado é zero, obrigatoriamente um dos dois é zero. Ou o x é zero, ou o x mais 20 é igual a zero. X é zero, já tenho aqui a primeira raiz. Se x mais 20 é zero, eu isolando o x igual a menos 20. Já temos, portanto, as duas raízes. Qual a solução da equação? Menos 20 e zero. Vamos agora à resolução de equações do segundo grau completas, aquelas na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. O método de resolver essas equações é o método de Bhaskara, ou simplesmente a fórmula de Bhaskara. Vocês devem lembrar dessa fórmula. Vamos ver o passo a passo para resolver equações do segundo grau utilizando a fórmula de Bhaskara. Passo número 1. Identificar os coeficientes A, B e C. Prestem muita atenção. Nem sempre os coeficientes aparecem nessa ordem. Lembrem-se, coeficiente A é aquele que acompanha o x ao quadrado. Coeficiente B é o que acompanha o x. E o coeficiente C é o termo independente, ou o número que está sozinho. Passo número 2. Calcular o valor do delta. Vamos lembrar qual é a fórmula do delta? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E o terceiro passo, calcular ou encontrar as raízes. Vamos lembrar? Se o delta for negativo, não precisa fazer nenhum cálculo a mais. E a resposta será que a equação não possui raízes reais. Porém, se o delta for positivo ou igual a zero, encontramos as raízes através da fórmula x igual menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a.
Agora, para ver se ficou claro mesmo, se vocês relembraram e entenderam como se resolvem equações utilizando a fórmula de Bhaskara, vamos encontrar as raízes das seguintes equações do segundo grau. 2x² menos 3x menos 5 igual a zero. A próxima, x² mais 6x mais 9 igual a zero. E a última, x² mais 4x mais 5 igual a zero. Lembrem-se, a fórmula de Bhaskara resolve qualquer tipo de equação do segundo grau, completas ou incompletas, porém, é a única maneira de se resolver uma equação do segundo grau completa. Vamos agora resolver uma equação do segundo grau completa. O primeiro exemplo é a equação 2x² menos 3x menos 5 igual a zero. Notem que para a gente resolver uma equação do segundo grau completa, porque completa tem o coeficiente A, tem o coeficiente B e tem o coeficiente C. Obrigatoriamente ela precisa estar igualada a zero. Como se resolve equação do segundo grau completa? Através da fórmula de Bhaskara. Vamos só escrever essa fórmula aqui? Primeiro é o valor do discriminante, que é o delta. B² menos 4 vezes A vezes C. E depois é o x, menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes A. O passo a passo para resolver essa equação é o seguinte. Primeiro, colocar o valor dos coeficientes. Então, qual o valor do coeficiente A? Lembra? Coeficiente A é o número que acompanha o x². 2. O coeficiente B é o número que acompanha o x, menos 3. E o coeficiente C, menos 5. Esse é o primeiro passo. O próximo passo é calcular o delta. Delta igual B² menos 3² menos 4 vezes A vezes C. Menos 3 elevado ao quadrado, 9. Olha aqui a regra de sinais. Menos com menos, mais 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então, o valor do delta é 49. E depois, o x, para encontrarmos as duas raízes. X igual a menos b, o b é menos 3, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 49, dividido por 2 vezes o a, que é 2. Menos com menos fica mais, então ficou 3. Mais ou menos raiz quadrada de 49, 7. Dividido por 2 vezes 2, que dá 4. Aqui vão ter duas raízes. A primeira raiz é quando eu faço 3 mais 7. Então, 3 mais 7 dividido por 4. 3 mais 7, 10, dividido por 4. Como essa divisão não resulta em um número inteiro, eu vou só simplificar por 2. Se eu simplificar por 2, 5 meios. Encontramos a primeira raiz. A segunda raiz é quando eu faço 3 menos 7. 3 menos 7 dividido por 4. 3 menos 7, menos 4. Dividido por 4, menos 1. Encontramos, então, as duas raízes. Qual a solução desta equação? A solução é menos 1 e 5 meios. Percebam que o delta foi um número positivo. Encontramos
duas raízes diferentes. A próxima equação também é uma equação completa. x² mais 6x mais 9 igual a 0. Lembram do passo a passo? Identificar os coeficientes. O coeficiente A é 1, o coeficiente B é 6 e o coeficiente C é 9. Identificamos os coeficientes. Encontrar o valor de delta é o segundo passo. Lembram da fórmula de Bhaskara? Vamos novamente escrever essa fórmula aqui. Delta igual a b² menos 4 vezes A vezes C. E o x menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes A. b², 6², menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 9. Delta é igual a 36 menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 9, 36. O delta deu 0. Vamos ver o que acontece quando o delta dá 0? Agora, encontrar as raízes. Menos b, menos 6, mais ou menos raiz quadrada de 0, que é o delta, dividido por 2 vezes 1, que é o A. X igual a menos 6, mais ou menos, raiz quadrada de 0 é 0. 2 vezes 1, 2. Vamos ver o que acontece aqui com as duas raízes. Menos 6 mais 0 dividido por 2. Menos 6 mais 0, menos 6. Dividido por 2, menos 3. A segunda raiz, menos 6 menos 0, dividido por 2. Menos 6 menos 0 também é menos 6. Dividido por 2, menos 3. Notem que as duas raízes aqui foram iguais. Então, qual a solução dessa equação de segundo grau? Menos 3. Vamos à terceira equação de segundo grau, completa. x² mais 4x mais 5 igual a 0. Note que também é uma equação do segundo grau completa, possui os 3 coeficientes. Equação completa, resolvemos apenas pela fórmula de Bhaskara. Vamos novamente escrever a fórmula de Bhaskara. Delta é igual a b² menos 4 vezes A vezes C. E o x menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes A. Primeiro passo, encontrar os coeficientes. O coeficiente A é 1, o coeficiente B é 4, o coeficiente C é 5. Segundo passo, encontrar o valor de delta. B ao quadrado, 4 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 5. 4 elevado ao quadrado, 16, menos 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. O delta deu menos 4. O que acontece quando o delta é negativo? Vamos ver. X igual a menos b, menos 4, mais ou menos raiz quadrada de menos 4, dividido por 2 vezes 1. Ora lá, o que encontramos aqui?
raiz quadrada de um número negativo. Dentro do conjunto dos números reais, não existe raiz quadrada de um número negativo. Portanto, essa equação não tem solução no conjunto dos números reais. Não, então vou concluir aqui, ó. Não possui raízes reais. Por quê? Não tem como a gente fazer uma raiz quadrada de um número negativo. Então, qual seria a solução dessa equação? Conjunto vazio. Esse zero cortado aqui, ele representa o conjunto vazio. Ou seja, essa equação não tem solução. O que a gente concluiu? Por que ela não tem equação? Por causa do valor do delta, que é um valor negativo. Então, quando o delta for um número negativo, nem preciso continuar a resolver a equação, porque ela não terá solução dentro do conjunto dos números reais. Muito simples, né? Fiquem atentos. Vamos resumir o que acabamos de verificar. Quando delta é positivo, ou seja, delta é maior do que zero, a equação terá duas raízes reais e distintas. Quando delta for igual a zero, a equação terá somente uma raiz, ou podemos dizer ainda que as duas raízes serão iguais. E se tivermos delta negativo, ou seja, menor do que zero, a equação não terá raízes reais. Muito obrigada, espero que tenham aprendido, que tenham relembrado e gostado, e até a próxima aula.